Chegou a hora de a gente explorar uma área da biologia chamada citologia. Esse termo vem do latim cito, que significa célula, e logos, que significa estudo. Estudo da célula. E nessa aula nós veremos o conteúdo na seguinte sequência. Falaremos um pouco sobre a teoria celular, exploraremos o microscópio óptico, que é um equipamento que nos possibilita enxergar estruturas muito pequenas como células animais. Assim, se possível, veremos células da mucosa bucal e do sangue. Além de vermos também células vegetais, como de uma cebola e de uma planta aquática comum encontrada em aquários aí, chamada elódia. Bora lá então explorar esse mundo da citologia um pouquinho? Bom, tudo começou com uma perguntinha de que nós somos feitos. Nós, seres humanos, e todos os outros seres vivos. Nós já discutimos bastante isso nas aulas passadas, lembra? Nós falamos de que elementos químicos nós somos feitos, quais são aqueles mais abundantes nos seres vivos, falamos como esses elementos se juntam para formar moléculas orgânicas, que também estudamos, como carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Agora, como é que esses compostos, essas substâncias orgânicas, se organizam para formar um ser vivo? Formar a menor estrutura que tem características de seres vivos. Aí que nós entramos na citologia. Por quê? Há muito tempo, lá em 1665, Robert Hooke ficou ali matutando sobre isso e falou: vou pegar essa rolha aqui desse vinho que eu tô tomando uns goró e vou pegar uma lasquinha dessa rolha, porque a rolha ela é feita com a casca dessa árvore chamada sobreiro, muito cultivada lá em Portugal e usada para fazer rolhas de vinhos, champanhes, bebida chique. E aí, Hooke, então, num desses dias, pegou e tirou uma lasca bem fininha da rolha e colocou para observar nesse microscópio que ele tinha ali, né, na época. E conseguiu observar, então, isto daqui que você está vendo agora. Nossa, daria para a gente observar isso? Sim, se você pegar uma rolha dessa e colocar ali no microscópio, você consegue ver exatamente isso aqui. Então, o que ele viu? Ele viu que tinham vários compartimentozinhos, né, que formavam essa rolha. E ele falou: nossa, isso lembra uma célula, um quartinho lá do mosteiro de padres da época. Então ele chamou aí de cela. Cela, né, é um termo do latim que significa pequeno compartimento ou pequeno recinto. E aí de célula virou célula. Célula, então, foi um termo aí que Hooke, né, Robert Hooke inventou. Mas ele nem sabia ainda que era ali, na verdade, nem tinha nada, né, dentro desse compartimento. Aqui a célula já tinha morrido. O que ele estava vendo era a parede celular feita de um carboidrato chamado celulose, que a gente já estudou. Só que aí, depois de vários anos, 1838, 39, mais ou menos nessa década aqui, Schwann, um pesquisador alemão, e Schleiden, seu compatriota, eles ficaram ali observando e, nossa, também é formado de célula. Aí o Schwann, Schleiden, tô vendo aqui vários animais, tô vendo que tem essa célula que o Hooke já tinha comentado. Schleiden, cara, tô vendo isso nas plantas também. E aí eles ficaram ali conversando, trocando uma ideia, e aí eles enunciaram a teoria celular. A teoria celular, ela tem três fundamentos básicos, que são os seguintes. Ela diz: todo ser vivo é feito de uma ou mais células. A célula é a unidade fundamental da vida, ou seja, é a menor estrutura que ainda mantém características de seres vivos. Características que a gente já falou, como crescimento, metabolismo próprio, reações químicas próprias,
capacidade de responder a estímulos e assim por diante. Além disso, eles diziam: toda célula se origina de uma célula pré-existente. E assim, então, veio essa teoria celular, dizendo que todo ser vivo era feito de célula e a célula era a unidade fundamental da vida. Isso foi um marco importante para a citologia. Aí, o que a gente tem? A gente tem a seguinte pergunta, eu faço para você. Tudo bem, nós, seres vivos, somos feitos de célula, mas você aí, do outro lado da tela, você já viu uma célula com esses olhos que você tem? Talvez não, talvez sim, numa aula de biologia. Hoje eu quero mostrar isso para vocês, mas saibam o seguinte, a gente tem uma capacidade, né, com o nosso próprio olho, apenas com o nosso olho. Por exemplo, uma sequoia, que é essa árvore enorme aqui, encontrada lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ela chega a 100 metros, 100 e poucos metros. Você consegue enxergar isso a olho nu, só com seus olhos, claro. Uma baleia azul também. Um lindo ser humano, você consegue também. Além de beija-flores. Só que aí as estruturas vão começando a ficar pequenas. Por exemplo, um ovo de peixe aqui, ele tem cerca de 1 milímetro, um pouco mais, né? Você consegue ver. É pequeno, mas você consegue. Só que aí começa a chegar num limite da nossa visão. São coisas muito pequenas. Assim, nós conseguimos chegar e usar um equipamento chamado microscópio óptico. Ele vai usar lentes que vão aumentar esse objeto, possibilitando o seu estudo. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um microscópio óptico vai ajudar a gente a enxergar objetos de cerca de milímetros até objetos que chegam na casa dos micrômetros. Um micrômetro é a mesma coisa que você pegar 1 milímetro aí da sua régua, 1 milímetro da sua régua e dividir esse 1 milímetro 1000 vezes. Dividir por 1000. Isso vai dar 1 micrômetro. E um microscópio óptico consegue mostrar isso para você, um objeto de cerca de 1 micrômetro. Por exemplo, dentro das células, você tem uma organela, né, que a gente vai estudar, chamada de cloroplasto, que eu vou mostrar hoje para vocês. Ela vai ser muito pequena, mas ela vai chegar perto das casas dos micrômetros, mas nós conseguimos enxergar. E esse cloroplasto está dentro, por exemplo, de células vegetais, que são bem maiores, né? Então esse cloroplasto vai estar aqui dentro. E a gente consegue enxergar tanto a célula vegetal quanto os cloroplastos lá dentro. Nós conseguimos enxergar também células animais, né? E conseguimos enxergar até aqui bactérias, que são mais ou menos do tamanho dos cloroplastos. Beleza? Aí, depois disso, começa a ficar ruim até para o microscópio óptico. Você não vai conseguir enxergar. Você vai ter que usar um microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, ele não usa feixes de luz, ele usa feixes de elétrons. Aí sim você consegue explorar e ver vírus, que são muito pequenos, aqui, casa dos 100 nanômetros. O que é nanômetro? Se você pegar 1 micrômetro e dividir por 1000 também, você chega em 1 nanômetro. Tá bom? Para você ver como é pequeno. E aí vai chegar, nesse tamanho aqui, vai chegar dos nanômetros, nós teremos proteínas, que nós já estudamos, mas não observamos, os lipídios, outras moléculas e até átomos. Aí já começa a ficar difícil, né? Até para o microscópio eletrônico. Mas aqui, nós conseguimos enxergar, tá? Essas moléculas com o microscópio eletrônico. Só que é um equipamento muito caro. Hoje, então, eu vou dar a oportunidade para vocês de conhecerem um pouco mais sobre o microscópio óptico, que eu tenho aqui comigo e a gente vai estudar. Então, vamos estudar um pouquinho desse microscópio óptico, como ele funciona, e aí explorar essas coisas aqui, dessa casa aqui, dos micrômetros, para a gente se aventurar um pouco nesse mundo da citologia e observar algumas células? Aqueça aí! Bora então olhar esse microscópio óptico. Os microscópios ópticos, eles variam, lógico, de modelo para modelo, mas eles têm uma estrutura e peças que são iguais entre eles, que eu vou mostrar usando esse esquema aqui de um microscópio igualzinho
que a gente vai usar daqui a pouco para observar algumas células. Primeiro, então, a gente tem aqui uma parte óptica de lentes. Essa primeira lente, que fica perto do seu olho, né, é chamada de lente ocular, porque fica perto do olho, do óculos. E ela serve para ampliar o objeto. Então, nós temos nesse caso duas lentes oculares. Alguns microscópios são binoculares, como esse, tem duas lentes oculares, ou ele também pode ser unilocular, e aí ele só tem uma. As lentes oculares ficam apoiadas nesse tubo ou canhão, tá? Nesse caso são duas estruturas cilíndricas aqui, chamadas de tubo ou canhão, tá? Bom, depois nós temos aqui uma lente que é chamada de lente objetiva. E ela é chamada de objetiva porque nós colocamos um objeto que vai ser observado aqui e ela fica próxima a esse objeto. Então, por isso que essa lente aqui ela é chamada de lente objetiva. E as lentes objetivas, nesse caso tem 4 aqui, mais uma aqui, por exemplo, uma lá atrás, outra aqui. Elas são apoiadas numa estrutura chamada de revólver ou tambor. Lembra um tambor de revólver, né? Que tem a munição ali que fica girando. Então, nesse tambor ou revólver, você tem um ajuste que você pode girar e trocar de lente. Então, por exemplo, essa lente mais à esquerda aqui, ela tem um aumento de 4 vezes. Ela pode aumentar o que você está observando 4 vezes. A que está agora aqui, sendo usada, ela tem um aumento de 10 vezes. A outra aqui, de 40 vezes. E a outra, a última, ela pode aumentar 100 vezes. Só que o que acontece? Se você colocou um objeto aqui, uma célula, suponhamos que essa lente está aumentando 4 vezes esse objeto. Então ele está 4 vezes maior. Só que aí a luz vai passar e vai chegar nessa outra lente, a lente ocular. E essa lente aqui, nesse caso, ela tem um aumento de 10 vezes. Então, se já tinha aumentado 4 vezes e vai aumentar 10 vezes agora, no total, quanto que vai aumentar? Vai, na verdade, aumentar 40 vezes. E assim por diante. Aqui, se aqui aumentava 10, na hora que chegar aqui vai aumentar 10 vezes de novo. Vai dar 100 vezes. Usando a outra, nós teremos um aumento total de 400 vezes. E no final aqui nós temos um aumento de 1000 vezes. É muito aumento. Por isso que a gente consegue observar coisas tão pequenas. Tudo bem? Agora, o que acontece? Para isso aqui conseguir ser observado, né, você tem que ter uma fonte de luz. No caso aqui, então, você tem uma lâmpada, poderia ser um espelho, e aí a luz bateria nesse espelho e seria refletida para cima. Então essa luz está indo aqui para cima. Só que o que acontece? Você tem que ter um condensador aqui, uma parte óptica, que vai fazer essa luz se condensar. E tudo em direção aqui ao objeto, de maneira condensada. Assim você aproveita melhor essa luz, tá? Só que você também tem um diafragma. Esse diafragma que fica aqui embaixo, ele vai poder aumentar e possibilitar passar mais luz ou fechar, deixando passar menos luz. Isso você que vai ter que fazer o ajuste ali para ver, né, e não ofuscar muito sua vista e ao mesmo tempo poder observar o objeto. Então essa luz passa pelo objeto, passa pela objetiva, passa pelo ocular e aí chega nos seus lindos olhos, tá? Beleza? Muito bem. Só que olha só, vamos observar um objeto aqui. Você apoiou esse objeto nessa mesa ou platina, né? E essa mesa ou platina tem algumas pinças que vão servir para segurar a lâmina, né, com uma célula que você vai observar. Só que às vezes você quer movimentar esse objeto, né, para localizar ali coisas que você tem interesse de ver. Então, você pode ter em alguns microscópios essa estrutura chamada Charriot. E esse Charriot vai possibilitar você mexer esse objeto para os lados ou para trás e para frente. Então, você tem os controles aqui do Charriot, né, que são rodanas aqui, tá? Que você movimenta então esse objeto para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou para frente e para trás. Tá? Além disso,
nós temos também aqui, ó. Nós temos esses parafusos aqui, ó. Você tem um parafuso chamado de parafuso macrométrico, que ele faz um ajuste grosso. Então, se você tem aqui, ó, o seu objeto nessa mesa, você consegue subir essa mesa ou descer essa mesa. Só que usando esses parafusos macrométricos. Quando você usa esse parafuso macrométrico, ou sobe muito ou desce muito rapidamente. Então você tem que tomar cuidado. Para isso, se você quiser fazer um ajuste fino só no foco do objeto que você está observando, aí você usa esse outro parafuso aqui, menorzinho, que é o parafuso micrométrico, para ajustar, fazer o ajuste fino do foco. Então aí você consegue levantar um pouquinho devagar ou descer um pouquinho, e assim ajustar o foco do objeto que você está observando, tá? E aí, por último, o que a gente tem? A gente tem um botão aqui, ó, de liga e desliga, só que é um botão de liga e desliga, em alguns casos pode ter um potenciômetro, né? Quanto mais você gira, mais forte fica a luz, ou menos forte até desligar, tá? Para carregar esse equipamento, você tem que lembrar que você tem que pegar por essa estrutura aqui, ó, chamada braço ou coluna, tá? É aqui que tem que botar a mão, tá? Para carregar esse equipamento. Se você pegar por qualquer outra parte, você pode danificar esse aparelho, e esse negócio é caro pra dedéu, tá? Então, lembre sempre disso. Espero que você use essa informação que eu estou dando agora para a gente conseguir mexer nesse negócio ao vivo mesmo. Mas aqui então, vamos explorar e colocar a mão na massa, né? E observar algumas células usando esse microscópio óptico e todo esse sistema que eu acabei de te explicar. Vamos lá! A primeira coisa que a gente vai observar ao microscópio óptico são células da minha mucosa bucal. Para isso, nós vamos usar os seguintes materiais. Vamos usar um palito, que poderia ser um palito de fósforo, uma lâmina, que é essa lâmina de vidro, uma lamínula, que é mais fina e menorzinha, e o corante azul de metileno. Então, o primeiro passo é o seguinte: eu vou pegar esse palito e raspar a minha bochecha pelo lado de dentro, a mucosa bucal, destacando assim algumas células. E aí eu vou levar esse material aqui para a lâmina. Então, ó, você consegue observar aqui, eu retirei algumas células. Você não está vendo a célula, mas eu vou colocar o material aqui. Tá? Não fica com nojinho, não. Aí, depois disso, eu vou pegar então, esse corante azul de metileno e pingar aqui em cima. Então, coloco uma gotinha. Perfeito. Tem outra técnica usando álcool para fixar, mas eu vou fazer assim e já vai ser o suficiente para a gente observar. Tá? Então, eu vou misturar aqui, deixar agir um tempinho. Vamos fazer rápido para a gente já observar. Eu vou pegar essa lamínula e vou colocar em cima, tá? Tentando colocar devagar para não formar bolha, mas eu acho que vai formar de qualquer jeito. Vamos lá. Muito bem. Aí a gente pode retirar o excesso aqui, ó. O excesso de corante pelas laterais. Eu vou esmagar assim, acho que vai dar certo. Não ficou uma Brastemp, mas vai ser o suficiente para a gente enxergar. Então vamos aqui para o microscópio. Eu vou baixar todo aqui o prato, tá? E colocar a lâmina aqui. Primeiro com a lente de menor aumento. Ligar o microscópio e vamos lá. Com certeza essa lâmina ficou mal feita, mas mesmo assim a gente vai conseguir observar perfeitamente as células da minha mucosa bucal. Vamos lá. A primeira imagem aqui que você vai ver é do aumento de 40 vezes. Então você consegue já ver aí, ó, as células individualizadas, né? Elas se destacaram, por isso que elas estão separadas na hora que eu raspei a minha boca. Agora eu vou colocar um aumento aqui
que vai no total aumentar em 100 vezes esse material. Vou dar o foco com um micrômetro, com um parafuso micrométrico. E você já consegue ver melhor. Vamos aumentar para 400 vezes o aumento e vamos ajustar o foco. Olhe lá, você já consegue ver muito bem as células da minha mucosa bucal. Quer ver de mais perto ainda? Eu vou isolar uma apenas. Veja só. Assim, ajustando o foco, você consegue observar perfeitamente apenas uma célula individualizada da minha mucosa bucal. Consegue observar toda a delimitação dessa célula. Além do que, lá dentro da célula você consegue ver uma bolinha mais escura, mais azul escuro, que é o núcleo. Lá dentro que está o meu material genético. E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas o que são esses outros pontinhos escuros em volta da célula, mais escuros? São, por exemplo, resquícios de outras células que estouraram, mas também bactérias. Creio que essa maioria desses pontinhos mais escuros em volta da célula são bactérias. Bactérias que estão na minha boca, tá? Que são também compostos de células. As bactérias também são feitas de células e minha boca está cheia de bactéria, assim como de todo mundo. Ah, mas bora ver outras células. Células do meu sangue agora. Para isso, nós vamos usar outro material. Olha só. Vamos usar uma lanceta aqui para furar meu dedo, álcool 70, algodão, lâminas e lamínulas. Se você, nesse momento, tem aí pavor, tem medo de sangue, passa mal em ver sangue, não olhe agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lanceta aqui e vou abri-la. Tá vendo? Ela tem como se fosse uma agulha. E eu vou furar meu dedo. Muito bem. Depois de ter furado meu dedo, eu vou colocar uma gotinha nessa lâmina. Aqui na ponta da lâmina. Então coloquei um pouco aqui de sangue nessa lâmina. Vou limpar meu dedo, né, com álcool. Higienizar aqui. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa lâmina aqui, a outra lâmina, e vou encostar aqui nesse sangue. Tá? Olha só. Quando eu encosto, essa sangue se espalha. E eu vou, num movimento só, empurrar esse sangue. Muito bem. Com isso, agora eu consigo colocar essa lamínula aqui em cima. E levar assim ao microscópio. Bora lá comigo? Beleza, aqui nós estamos com um aumento de 40 vezes. Não dá para você diferenciar muita coisa, né? Parece um manchado só. Vamos colocar um aumento de 100 vezes. Ainda não dá para diferenciar muita coisa, tá? Tentar dar um foco aqui. Olha lá. Ainda não. E tá com um monte de bolha, ficou mal feito, mas vamos lá. Vamos para um aumento de 400 vezes. Opa, 400 vezes você já consegue ver alguma coisa. Células se mexendo ali. Mas vamos chegar mais perto? Vamos chegar mais perto. E aí, quando a gente chega perto, num aumento de 1000 vezes, vocês conseguem ver bem os glóbulos vermelhos, as minhas hemácias, as células que transportam oxigênio no meu sangue. Elas têm ali uma coloração um pouco mais diferente no meio, é porque elas são achatadas. Então, como elas ficam mais finas no meio, você vê de uma cor diferente aqui. Perfeito? Então, esses são os glóbulos vermelhos, conhecidas como hemácias, que transportam oxigênio no nosso sangue. E eu espero que você tenha gostado, porque doeu furar meu dedo, viu?
Vamos olhar agora células vegetais rapidinho. Olha só, peguei uma cebola aqui em casa, vou cortar no meio e já vou direto para o processo aqui, sem muita enrolação que nem os outros. Sabe essa pelinha aqui, ó, da cebola? Você vai puxando, ó. Você já viu isso na cebola? Quando você puxa só essa camadinha, na verdade você está puxando uma camada de células. Então eu vou pegar isso e colocar no microscópio para você ver, depois de pingar o azul de metileno, tá bom? Então já vamos direto lá. Aqui você consegue ver então a cebola com 40 vezes de aumento. Vou colocar agora 100 vezes de aumento. Você consegue ver muito bem as paredes celulares. Essas partes mais escuras que envolvem a célula são as paredes celulares de celulose. Foi possível até corar alguns núcleos, tá? É por isso que eu coloquei o azul de metileno, para você conseguir ver isso. Então, por exemplo, olha nessa célula aqui, ó, em evidência. Você consegue ver o núcleo, essa bolinha mais escura na ponta, né? Esse é o núcleo da célula vegetal, então deu para corar o núcleo de algumas. E para fechar, finalmente, vamos olhar uma folhinha dessa planta aquática chamada elódia, comum em aquários. Vamos lá dar uma olhadinha? Eu vou tirar só uma folhinha e botar para vocês verem. Tirar uma folhinha então, colocar na lâmina, pingar um pouco de água destilada aqui em cima, lamínula e vamos observar. No aumento de 40 vezes você já consegue ver a ponta da folha de elódia, mas vamos aproximar logo. Com 100 vezes, vamos ajustar o foco, você já começa a enxergar um pouco melhor as células da elódia. Vamos aumentar ainda? E no aumento de 400 vezes você consegue observar cada célula e lá dentro vários cloroplastos, que são as organelas com o pigmento clorofila que é verde, e esse cloroplasto vai ser responsável por fazer a fotossíntese e produzir açúcares lá dentro da planta. Observem que os cloroplastos eles ficam se mexendo dentro da célula. As coisas se movimentam dentro da célula. Nesse momento elas estão se movimentando muito devagar, mas se você prestar atenção, você vai ver que alguns estão ali se movimentando. E para fechar, galera, fica aí com a imagem com o aumento de 1000 vezes da célula de elódia e os cloroplastos em seu interior, organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese. Resumindo, recapitulando, hoje nós começamos a explorar a citologia, vendo um pouco sobre a teoria celular, explorando o microscópio óptico, entendendo o funcionamento dele e as suas partes. Observamos nesse equipamento células animais, eu sendo este animal, vimos a célula da mucosa bucal, células do sangue e depois fechamos observando células vegetais de cebola e da planta aquática elódia. Assim, espero que você tenha gostado de explorar um pouco desse mundo da citologia. Na próxima aula tem mais. Nos vemos lá!